Agora sim. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Agora sim, Cadu, por favor. Você iniciar a sua dúvida. Porão, tem vezes que eu estou calculando a corrente lá de Norton, e porque ela aponta de B para A, não é isso? Quando a gente conecta lá, geralmente tem um Me polo diz só lá, onde está seu B e onde está seu A. o Porque A tudo tá, depende do referencial. o Só um A está na parte minutinho. Alguém está superior tentando e o B na entrar. inferior, desculpa. Esse alguém deve usar o e-mail Marlos. do eixo, né? Porque é Marlos só está nessa tentando turma que entrar e eu está estou tendo. pedindo para entrar. Nem chega para mim. Tá chegando não, Ellen, obrigada por falar. Peço a ele para insistir, porque essa é a única turma que eu estou tendo trabalho, assim, com a questão da permissão. Mas eu formalizei. Por favor, Cadu, pode continuar. Depende do referencial. Eu estava pedindo para te dizer onde é que era seu B e onde é que era seu A. O A está na parte superior e a B na inferior. Então Perfeito. a gente coloca de B para A, corrente de Norton. Só que quando eu vou calcular por malha, às vezes o I de Norton dá valor negativo. Certo. E às vezes eu uso aquele artifício que a senhora utiliza para achar o R de TH. Uhum. Aí, consequentemente, o R de TH vai dar uma resistência negativa, que isso, para mim, Eu gostaria... na situação de prova... Eu queria ver esse exemplo para te responder mais, mas lá no finalzinho de Norton, eu trago a comparação entre TVNAM e Norton, né? Se você pegar os livros, toda a parte de TVNAM, ele está negativo e positivo, né? Com negativo embaixo, positivo em cima da fonte de tensão. E como o Norton nada mais é do que transformada de fonte de TVNAM, eu acredito que toda a parte seja feita, tenha sido construído nesse sentido. A gente sabe que a fonte de corrente, ela aponta para a parte positiva da fonte de tensão. Então, eu acredito que a literatura tenha sido construída em cima disso aí. Agora, para eu falar um pouquinho melhor, eu tenho uma lembrança dessa questão que você está falando, mas como para mim a lembrança um pouquinho vaga, se você puder trazer a questão, ou compartilhar comigo, enfim, levar na monitoria e me fala o dia da monitoria que eu fico presente, eu tento estar presente. É porque, assim, meu problema é porque não existe resistência negativa. Eu tenho medo, por exemplo, de chegar na prova e eu ser penalizado por isso, entendeu? Entendi. Aí eu vim dar dúvida com a senhora, porque eu sei que não existe valor negativo e eu sei que eu estou usando um hacker ali, que é você achar a corrente de Norton para poder achar o R de TH, entendeu? Então, eu fico assim, nessa dúvida, será que isso viola, será que não viola? Como é que a professora vê isso em correção? Perfeito. Para eu dizer que viola ou não viola, compartilha comigo a questão, que aí eu consigo complementar e melhor analisar. Eu vou tirar a foto e mandar para a senhora que ajeitar, né? Perfeito. Mas, mais uma vez, obrigada por estar presente na monitoria. Você e Vivaldo tiveram hoje, você está mais corriqueiro. Tem que correr atrás, senão o bicho pega. Assim, e é bom quando, por exemplo, eu comecei no intervalo desse semestre, eu peguei uns artigos para ler, até do próprio 3E, que eu achei no Google disponível, acadêmico. E tinha lá muitas formas de você fazer medição em transformadores, no terceiro harmônico, com as duas tensões saturadas. E o diagrama eu consegui entender por causa de circuitos. Assim, tinha alguns que eu não entendi, que era do transformador, eu fui pesquisar para entender. Mas dá para me virar, entendeu? Entendi. Acho que circuitos, mesmo você, tipo, repetindo a coisa, acho que é um conhecimento muito válido, a gente tem que correr atrás. Porque isso é o arroz com feijão da gente, entendeu? Se a gente não for bom no que a gente tem que fazer, a gente não vai dar muito certo, não. Adotando cada vez mais. Acontece que circuitos é só a nossa matemática básica, né? Eu estava falando com o Vitor no início. A parte aprovada em circuitos, em especial em circuitos 2, que vem também trifásico, eu falo em especial porque nosso curso é mais voltado para o sistema elétrico de potência, né? Que eu chamo de CEP. Eu e a maioria das pessoas. Então, a gente vai subentender que essas coisas básicas de TVNAM, Norton, encontrar tensão, corrente, potência, a gente vai subentender que vocês sabem. Isso nosso trabalho vai ser em otimização da potência, em diminuir as perdas de transmissão,
em entender como é que vai ter a chave eletrônica, para quem for em eletrônica, amplificação, enfim. Essas coisas aí, Maurício, quando explicar o ganho, ele não vai ficar deduzindo muito, espero, eu não sei, nunca vi aula de Maurício, vai ficar muito destrinchando, porque se você entender o ganho, se você não entender o ganho do amplificador, enfim. Os amplificadores operacionais, né? Tem até... E olha que a gente está falando de graduação, em que tudo é muito ideal, né? Em partir já para uma pós. Não, assim, ó, o que eu quero aprender, por exemplo, vou tirar a dúvida com o João. Eu digo, João, minha análise está certa? Eu não quero saber nem da resposta. Porque eu acho que a análise é que vai nortear a gente quando a gente estiver lá. Porque, por exemplo, quando eu vejo que uma tensão da maior que a outra, sendo que eu botei de um jeito e aquilo ali era para estar de outro jeito, eu já digo, vixe, tem uma coisa errada, porque o valor está errado, eu fiz a análise errada, aí eu vou atrás. Acho que porque hoje tem um monte de software. Tem um monte de software. Mas a gente tem que saber manipular. Tem que saber manipular, tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, até trabalho lá da disciplina, da outra disciplina da senhora, a gente foi fazer linearizar a curva. Eu aprendi aquilo em cálculo numérico, nunca fiz simulação de curva lá, não. Mas eu sei a matemática, então programou, fez tudo e colocou. Eu só tive a ideia, nunca que eu calculei ponto por ponto, entendeu? Resto, não sei o que eu nunca fiz, mas a ideia tem que saber. Eu até então, pode ser que eu esteja errado, mas eu digo assim, se você aprender o conceito, aprender a ideia, bicho, já foi de boas, pode seguir. Uma coisa que você falou aí é, de fato, depois que vocês passarem por aqui, né, vocês forem seguir a vida de vocês não vão sair provando muita coisa, não. Isso aí é uma construção de raciocínio, como você está falando, isso é uma construção de ideia, para quando você entende, quando você, né, vê, ouvir, vira o valor de uma determinada grandeza física, aquilo já, você enxerga e veja, pô, tá certo, não, tá errado, tô com problema em algum lugar, porque esse valor não deveria dar esse valor. E isso vem, como você está falando, com o amadurecimento da questão da análise, que é o que você está falando, cadê eu acima e embaixo em tudo que você falou. Obrigada, na verdade, por ter compartilhado esse pensamento. E espero que ajude alguém que ainda tem dificuldade ou não enxergue desse fato, a poder amadurecer por esse caminho. Mas, enfim, hoje é uma aula de dúvidas, e estou por conta de vocês. Estou aqui para trabalhar a dificuldade de vocês, estou aqui para ajudar a construir o raciocínio, que eu posso ajudar. Por favor, Vivaldo, fica à vontade. Só uma dúvida rápida, eu posso aplicar transformada de fontes quando que a questão é para ser resolvida por Norton ou por Thevenin? Você pode tudo, se a questão for amarrada, você não pode. Falando especificamente das minhas avaliações, como vocês viveram na primeira, eu amarro, né? Então, eu vou dizer assim, encontre corrente, tensão, potência, ou circuito equivalente de, e eu digo teorema. Mas eu falo, tipo, para simplificar o esquema, eu posso usar a transformada e depois aplicar, ou não? Eu tenho que aplicar? Pode. Pode. Por exemplo, se você vir que você aplicando a transformada, exemplo, eu peço o circuito equivalente de Thevenin por meio do teorema de Thevenin. Se você vir que uma transformada vai facilitar a sua vida, pode. Se você vir que uma superposição vai facilitar a sua vida, pode. Desde que você aplique o teorema de Thevenin em algum momento, entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. E depois da disciplina, na verdade, e aí vamos supor que você preste um concurso, que você esteja sendo avaliado de alguma forma, que você realmente só esteja estudando a próxima disciplina, nada vai te prender a qual teorema você vai usar, na verdade. O que eu vejo muito é que a gente trabalha muito com otimização, né? Engenheiro sai muito otimizando os processos, ou novos, ou que já existem. E nessa questão de otimização, a gente trabalha muito maximização e minimização das perdas, porque a gente quer que chegue ao objetivo, seja consumidor, ou circuito que você esteja fazendo com menos, né, com a mesma questão, menos dissipação de energia, ou seja, menos perda. E otimização, se você estiver pensando em entregar potência, como eu falei na aula de Norton. Tem circuitos que são fabricados para entrega de potência, então é ideal que você otimize, entregue o máximo daquela potência. Então, uma das nossas atividades é trabalhar com a questão de otimização dos processos.
Se você pensar que hoje a questão da automação é uma otimização de processo, não teria por que automatizar as coisas. Então, uma das linhas da engenharia elétrica, de uma forma geral, é a otimização de processo, com maximização, minimização e assim vai. E aí entra muito Teven e, por consequente, Norton. Né? Por favor, mais alguma dúvida? A minha dúvida era menor, Valdo, sobre se podia usar. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Se podia usar os teoremas antes de, por exemplo, fazer Teven ou Norton. Pode sim. Na verdade, se deve. Se você achar que vai facilitar, fica à vontade. Eu estava conversando com o Vitor no início, aí ele perguntou, Mari, como vai ser a segunda prova, que para mim as coisas estão pegando. Eu trouxe ele um histórico dos últimos períodos, né, então eu faço mais de um modelo de prova, aí eu costumo colocar Teven numa prova, Norton no outro, transformada em uma, e uma da questão sempre é livre. Aí vocês escolhem. Essa questão livre, não sei se vai repetir, vale salientar, por exemplo, em processos históricos. E essa questão livre você pode colocar o que for. Acontece que quando você não pratica, né, e você não desenvolve o analítico da questão, um teorema mal escolhido vai cair naquilo que eu sou sempre condenada, que é a questão tempo, fator tempo, né? Então, vem aí o amadurecimento de você utilizar os vários teoremas e tentar entender quando você aplica um e quando você aplica outro. O que otimiza um, por exemplo, quando você tiver circuitos paralelos com muita fonte de corrente, muito melhor você usar Norton, não tem por que utilizar Thevenin, se Thevenin vai trabalhar com sistema de fonte de tensão. Então, você começa a criar esse fator crítico de análise da questão. Mas isso vem em cima de questão mesmo, transformada. Transformada de fonte é muito interessante, e aí vem ficar com tensão ou ficar com a fonte de corrente. Primeiro, depende da estrutura linear do circuito, de como o circuito está desenhado, e segundo, do seu objetivo, né? Aí sempre fala, mexo na carga desejada ou não mexo? Eu indico que não mexo, mas não é proibido. Tem horas que eu mesmo mexo porque simplifica. O que não pode se perder é o referencial. Então, complementando a sua pergunta, Maria de Vivaldo, e a de Vitor, que foi ainda quando a gente estava nos preliminares da aula, esses teoremas, se você comparar até com a prova 1, né, que era apenas a análise das malhas e dos nós, ele tende a simplificar, desde que muito bem aplicado. E aí vem a questão, realmente, de vocês praticarem bastante, para que não possa chegar naquela questão, pô, faltou tempo, será mesmo? Faltou raciocínio crítico. Mas, enfim, não quero levantar essa questão agora, não. Vamos para frente. Mais alguma dúvida em que eu possa contribuir? Como andar com a questão das provas? Eu estava aqui num papo, só estava eu e Vitinho de início aqui, e a gente chorando, ele chorando as pitangas dele, que é questão tempo, e eu chorando minhas pitangas. Começa amanhã. E aí eu estou na dúvida se eu começo de trás para frente ou de frente para trás. Em outras palavras, a primeira questão eu tenho ela em programação, foi como o João corrigiu, você deve ter acompanhado, que você é uma das pessoas que deram um pulo lá na monitoria. Eu fiz ela literal e eu tenho ela em programação, então eu vou sair substituindo o valor de cada um de vocês. Isso vai demorar, vai ter um fator tempo, então eu acho que eu vou começar de trás para frente. Estava tentando criar uma estratégia aqui, na verdade, pensando alto e Vitinho me escutando e eu escutando dele, e aí a gente estava chorando as pitangas, não é, Vitinho? Isso aí. Vitinho agora vai ficar rico. Aí esse foi a charada das pitangas dele. Mas ele vai ficar sem tempo, porque quem trabalha não tem tempo, né? Vai ficar rico. Ou não? Não, só fica sem tempo para estudar e fica pobre aí. Tô brincando, viu, Vitinho? Desculpa a brincadeira. Mas vamos seguir, gente. O que mais eu posso ajudar vocês? Vocês têm tentado fazer questão, não têm tentado? Como é que está o nível de dificuldade? Antes de abrir o microfone para vocês compartilharem rapidinho, Mari, eu vou salientar o que eu venho sinalizando, e Cadu é prova disso. Essa turma de circuito em especial não está trazendo questões para serem resolvidas, tá? Então, eu deixo isso aqui muito bem gravado.
estou sentindo falta de trazer questões para eu trabalhar a dificuldade de cada um de vocês. Porque, por exemplo, a dificuldade de Mari não é a dificuldade de Cadu, que não é a dificuldade de Mateuzinho, e assim sucessivamente. Porque cada um é pessoal a dificuldade. Quando eu abro esse espaço a vocês, eu quero trabalhar a dificuldade de cada um de vocês. É tanto que eu pergunto como é que você fez, como é que você não fez, e eu não estou vendo isso nessa turma, tá? É só para deixar bem frisado e bem gravado. Por favor, Mari, você abriu o microfone. Não, sobre questão de dúvida, sobre dúvidas. Eu fui pra minha o João tirou algumas dúvidas. Aí hoje não deu para eu participar, e aí eu tinha levado questão para João de Tevena de Norte, porque eu não tinha visto Máxima Potência e os outros, eu vi no final de semana. Só que ainda não comecei a fazer exercício de Máxima Potência. Como eu fiz dos outros, superposição, transformar, Norton, parte 1, parte 2. E a partir de amanhã eu vou começar os exercícios. Eu acho que só a partir de amanhã, as minhas dúvidas que vão surgir. Perfeito, Mari, obrigada pelo feedback. Se você fez Tevena e você não sentiu dificuldade, você não vai sentir dificuldade na máxima transferência de potência. Mas é bom fazer, porque eu vem... assisti a aula e eu vi que é praticamente a mesma coisa. Você vai levar a tensão ao quadrado e multiplicar a de Tevena por 4. Exato. É mais, eu provo mais porque a gente chegou naquela fórmula, né? E lembrando que aquela fórmula é para um circuito resistível. Na hora que eu vi a tá ali. integral, eu digo, vai. Não, você não teve não, que a integral foi de capacitância. Eu digo, chega Jesus. Só que Não depois é. eu fico simplificando e fica pequenininha a equação. É só mais para provar, né, que você Isso. fez a derivada também de transformada de máxima potência. Isso. Pensando na questão que eu estava falando de maximização, vocês devem ter visto lá em cálculo que a gente maximiza derivando, né? Então, eu usei a derivada só para chegar naquela fórmula, mas na avaliação vocês podem utilizar a fórmula direta. Foi mais para formar o conceito de como eu cheguei naquilo ali. Aí, ali tem algumas questões que lá, quando eu ministrar a CA, que não está tão longe mais, vale salientar, ali é um circuito resistivo, né? Vocês viram que são duas cargas puramente resistivas e a derivada foi em cima de uma carga irresistível. Então, foi mais para formar, mas como eu estava te falando, se você formou seu conhecimento bonitinho em cima de Tevena, você vai voar em máxima transferência. Aí eu peço só para realizar, porque são talvez raciocínios diferentes, resistores posicionados em lugares talvez distintos, não só nas pontas, né, aquele mesmice da carga ser do lado, nas pontas do circuito, tenta mudar um pouquinho, ver a carga no centro, enfim, que é isso que faz a mudança de análise mesmo, assim, mas não tem muito para correr, não. Tiago, eu vi sua mensagem no chat. Eu vi e não sei se falou para você, mas eu não saíram as notas ainda, eu vou começar a corrigir essa semana. Eu tenho, como a prova é dia 15 de maio, eu posso liberar até dia 13 de maio, que não está tão longe, né? 2 semanas. Mas porque aí foi quando eu brinquei. A gente estava, Vitor e eu, jogando pro ar, assim, entre nós dois, nossos choros. Mas, enfim, continua aqui disponível para vocês. Do que mais eu posso ajudar. A foto da questão para você pelo WhatsApp? Por favor, por favor. Enquanto o Cadu manda, né, ou qualquer outra pessoa que queira mandar foto, ou se você quiser me falar qual a questão do livro, Cadu, se você mandar foto, por favor, manda legível para todo mundo. No canal do YouTube do I3E USP ESC, posso mandar direitinho, mas é a USP de São Carlos, está tendo o I3E Day com temas muito relevantes, falando com os professores renomados da área, e renomados, quando eu falo renomados no I3E do geral, tá? Começa todo dia às 7 horas, não tem 7 horas da noite. Aquela sonda que pousou em Marte? Não tem o helicópterozinho que sai dela? Sim. Foi um grupo do I3E que fez, uma sociedade técnica que fez aquilo ali.
Esqueci o nome. Para quem vai seguir a academia ou não, ou só quem tem interesse, como Cadu, de ler ciência, o I3E hoje é um instituto mundialmente. Você fala I3E, não tem nem o que discutir. E a USP de São Carlos, ela está com palestras no YouTube aberta essa semana inteira. Hoje eu estava ouvindo, o chanceler do I3E, o professor Rodrigo Ramos, estava o professor Frederico Amaldi, estava o professor João Bosco, os três muito renomeados brasileiros, né, da USP São Carlos, e, enfim, eles estavam falando da matriz energética brasileira, eles deram uma mega aula de processo histórico até chegar nos dias atuais, e estavam discutindo as mudanças atuais. Então, para quem quiser se atualizar um pouquinho, é voltada para a graduação, tá? O nível é completamente de graduação, são os alunos do I3E da graduação de lá que estão fazendo e convidando professores. Então, eu deixo a dica aí para quem estiver disponível. Hoje a palestra foi 7 horas, eu acho que eles vão manter essa semana toda às 19 horas. Quem tiver mais interesse é só me falar, eu passo o Instagram, e aí de lá vocês têm mais acesso às informações. Pronto, Cadu mandou. Cadu, era para ser legível, Cadu, mas eu vou dar aqui um legível. Foi porque só para detalhar a solução, mas eu estou colocando aqui a do PDF, mandando para a senhora, sobre a questão. É só para eu colocar no slide, para compartilhar com todo mundo. Eu vou mandar que eu estou cortando já, então no WhatsApp, peraí. A sua resolução, eu posso analisar depois, que aí fica até mais, não te exponho tanto. Eu vou trazer para cá e a gente pode começar a calcular alguma parte, talvez a parte que você queira conferir, enfim. Deixa eu só compartilhar a tela com a galerinha. Uma janela. Eu mandei a foto agora para a senhora. A questão só a questão cortada, do Nilson. Só que ela tá com software, mas faz na mão. Ele sugere com software, mas dá para fazer na mão. É rapidinho. Porque o que acontece, ó. O que foi que eu imaginei para achar o R de TH? Peraí, desculpa te interromper. Vocês conseguem ver minha apresentação aqui, a minha tela? Sim. Então, obrigada. Por favor, Cadu, pode continuar. O que foi que eu pensei? Eu achei o VDA, aí para achar o R, como tem fontes dependentes, eu fui fazer por Thevenin. Porque quando eu conecto o fio, esse aqui é o resistor de 6K, que é de V2, isso aqui vira um curto, não passa nada aqui, e consequentemente essa fonte aqui abre. Aí eu fico com uma malha aqui e só com uma malha aqui. Tá, vamos por parte. A questão pedia para calcular o que aqui? O Norton? O Thevenin. O circuito aqui. A e B. Pronto. Tem que voltar de Thevenin em relação aos terminais A e B. Pronto. Para calcular Thevenin, a gente precisa encontrar um valor de fonte de tensão, o V de TH, e o próprio R de TH, né? Então, Thevenin, ele disse que qualquer circuito linear, ele pode ser simplificado em uma fonte de tensão em série com seu resistor. E como o Cadu já bem colocou, a gente tem 2 casos, né? Eu separei didaticamente em 2 casos. Quando a gente tem a presença de fonte dependente e quando a gente não tem a presença de fonte dependente. Mas o que muda é o cálculo da R de TH, porque o V de TH permanece o mesmo. Então, o V de TH, como o Cadu falou que ele quer nos terminais AB, então a gente vem aqui, primeiro a gente calcula a tensão em aberto ou a tensão de Thevenin, que é a tensão vista por daqui. O método que você usa é qualquer um que você estudou até então, incluindo transformada, superposição e afins, tá? Então, tudo que a gente viu na disciplina, você pode aplicar aqui para calcular. Você aplicou o que aqui, Caduzinho? Nó, malha? Eu apliquei nó. Eu acho que vai ficar melhor, porque quando você aplica o nó aqui, fica 2 circuitos isolados, né? Por isso mesmo.
Fiz assim. Então, aqui a gente fica com um circuito que seria o circuito do lado de cá e outro circuito do lado de cá. Então, fica porque o nó aqui, ele funciona como isoladores de circuitos, tá? Então, para achar o VGTH aqui, aqui é um circuito único, se eu achar a corrente que passa aqui, é só multiplicar por 6K, eu acho o VGTH. Vou chamar isso aqui, sei lá, de uma corrente I. Só que essa corrente, a fonte de tensão aqui, ela é uma fonte de tensão dependente de um IZ1, que é esse IZ1 aqui. Então, na verdade, eu preciso encontrar quem é IZ1, porque se eu encontrar IZ1, eu encontro o valor dessa fonte de tensão, que aqui é um circuito resistivo série, não tem muito o que falar desse grau de dificuldade desse circuito. Então, o objetivo, então, aqui é encontrar esse valor de corrente do resistor de 2,5K. E aí, se eu aterrei aqui, tudo isso aqui já é tensão conhecida, essa fonte de tensão está entre um nó referencial e um não referencial, então esse nó aqui eu já sei o valor, que é 100 volts, né, o único nó que eu não sei o valor aqui é esse nó, então, na verdade, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes e ver as correntes que chegam igual as correntes que saem. Certo, Caduzinho? Certo, Bruno. Certo, tô acompanhando aqui. Se eu estiver falando, se eu me passar em alguma coisa, você fala. E aí, eu vou botar essa corrente aqui descendo, vou chamar aqui de um Izinho 2, talvez, não sei se já existe. E aí, vamos lá, eu vou chamar I1 entra. Esse aqui também é outra fonte dependente, né? Mais 10 a menos 3V2. Esses dois entram e I2 sai. Lembrando que V2 vai ser, eu posso fazer um divisor de tensão, vai ficar 6 dividido por 10, tudo K, tá? Vezes 5.001. Então, V2 vai ficar 6 vezes 5, 30. 2 zeros, 3.001. Cadu, por favor, corrija se eu errei alguma coisa. Não, Bruno, é isso mesmo. 3.001. Então, aqui vai ficar I1, 100, menos... isso aqui eu vou chamar, vou ter que dar o nome, né? Ele não deu o nome. Porque a senhora está fazendo desse jeito. Eu fiz assim, eu considerei do outro lado para análise de nó também. Aqui, né? Aí, na verdade, porque era isso também que quando eu fui fazer de cada, fiquei indo e voltando. Porque quando a gente faz isso, V2 é igual a VA menos 0, quando a Terra faz análise por nó. Aí vai ficar só com duas equações pequenininhas no final. O V2 é o próprio VGTH. Você chamou de VA. Isso foi. Tá. Mas você acha que isso simplifica? Vamos ver. Entendeu a ideia? E a minha ideia é fazer a sua ideia, porque a questão, a dúvida é sua, eu tenho que trabalhar a sua dúvida. Analisando o nó aqui, eu fico com um I qualquer entrando aqui, o I2 aqui sai, mas chamei a lei de 2, eu chamei isso aqui de 3. Não entendi, Cadu. Então vai ficar I igual a I3? I, 5.005. Mas qual? I como assim? Só para achar V2, né, que você fala? A corrente aqui é a mesma, é I. Você fala que V de TH, que é o próprio V2, vai ficar 6K desse I, mas aqui é uma fonte de tensão, não é uma fonte de corrente. Não estou entendendo o que você colocou, Cadu, mas eu vou seguindo aqui. Não, porque no caso aqui, Bruno, o V2 é o próprio... Por mais que esteja na própria quina, que são duas correntes entrando, não é isso? Aqui? Porque aqui são duas correntes, quando a gente analisa por nó, do nó de A. O 4K e aqui saindo uma corrente, é isso que você está querendo dizer? Foi. Só que foi que eu fiz. Eu analisei primeiro o outro nó do outro lado. Aí achei, fiz as relações.
Aí depois eu Esse percebi, nó aqui de cima, você chamou de quê? VY. VY, Wilson perfeito. Cocó. Então, já que você analisou aqui primeiro, eu vou analisar aqui primeiro. 100 menos VY, dividido por 2,5K, mais 10 a menos 3, V2 é o próprio V de TH, tanto faz. Você usou o quê? V2 ou V de TH? Eu chamei de VA. Chamei que eu tava VA. viável. Pode A ser. Lu, a questão é sua, quem manda é você, VA. Olha, E 2 é VY. VY dividido por 625. Certo? Chegamos nós dois nesse mesmo lugar? isso aí, pronto. Você que já resolveu aqui, qual foi a equação que ficou? Ficou 2 vezes 10 a menos 3 VY, Certo. menos 2, ou menos VA vezes 10 a menos 3, Tá. igual a... Deixa eu bater aqui na calculadora que tá... Espero que o senhor não tenha errado. Se o senhor errou, Não, é porque tá 004. É porque ele bota 40 vezes 10 a menos 3, que é igual a 004, para não ter assim. Tá. É só para ver se vai ficar 4 vezes 10 a menos 2. Tá. Vamos colocar 40 vezes 10 a menos 3, porque a gente corta os menos 3 de Menos tudo. 3. Tudo foi, eu fiz isso. É porque eu deixei os dois, né, para não ficar com medo. Ou para não... Para quando for botar na calculadora, ter os dois valores, para saber se eu estava fazendo errado ou não. Aqui é o termo independente mesmo, né? Ele não multiplica por nada, não. Não. Tá purinho mesmo. Então, esse aqui, 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3, tudo na mesma equação, eu posso simplificar. Você me dá essa licença poética? 2 menos VA igual a 40. Perfeito, então a gente colocou essa equação aqui. Só que VA, aí você vem para cá. Você não quer que eu faça assim, você quer que eu faça a análise daquele nó ali, eu vou fazer. Assim, Pro, aí até uma dúvida minha. É porque eu não vejo ninguém fazendo desse jeito que eu faço. Isso está errado. Eu fico com medo, entendeu? Eu digo, rapaz, você não tá entendendo errado esse troço. Não. É errado, não. Isso é, tipo, o jeito que eu faço é mais trabalhoso ou menos... Eu fico assim, pensativo, né? Vamos ver. A gente faz do seu jeito, depois eu faço do meu jeito e a gente se entende. Fique tranquilo. 501. Eu acho que o jeito mais fácil é o jeito que a gente consegue ver. 2VA. 2.500. E 1 é igual a VA. Aí 1 é isso aqui. 100. 2.500. 100 menos VY dividido por 2,5K. Isso aí, 1 é igual a VA. Por favor, Cadu. Não, eu só estou calculando. O professor cortou ali, só para bater as equações. É isso mesmo. Vai zerar. Vai zerar quem, moço? Não, vai zerar porque é K com K em cima. K com K em cima. Não, pô, esse aqui simplifica com esse aqui. Foi meu zerado. Obrigada. Porque vai ficar 2,5K aqui e 2,5K aqui. Então, vai ficar 100 menos VY é igual a VA. Duas equações, duas variáveis. Qual o valor de VA? Aí, VA deu 60 e VY deu 50 no meu aqui. E VY deu quanto? 50. Eu vou confiar, Cadu. Você falou, quem sou eu para não confiar? Não, assim, eu achei coerente. A minha dúvida foi que quando eu fui calcular o R de TH, aí, entendeu? Aí é outro processo. Vamos lá. Agora eu preciso pegar esse circuito aqui. Porque a análise do... Agora, qual dos dois métodos você...
é o que conecta o fio para achar o I de Norton. Aí essa é a minha dúvida. Peraí, para achar o R de TH, você está usando a tensão de circuito aberto, né, open source, e a corrente de curto-circuito. Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Isso aqui você já tem, que a gente acabou de achar, foi seu VA, que é 50 volts. Falta a corrente de curto. Corrente de curto, vamos lá, você veio aqui e pô. Isso aqui, pô. Abre lá, fica lindo demais, mano. Oxi. Isso aqui não existe. Aí acha direto e um aqui e um sai por... Aí o circuito vira série, né? Mas na verdade você quer I1, é só de 2,5. Se aqui tá até errado, mesmo assim você precisa achar o circuito todo. I1 vai ser 100 dividido por 2,5K mais 625. I1 deu quanto, Caduzinho? I1 deu 32 miliamperes. Miliampere. Aí vem para cá, 5.000, morre 5 vezes 32, sua fonte de tensão. Deixa eu ver que fez o ADA, acho que alguém está pedindo. Foi Mari. Mari, fica à vontade, palavra toda sua. Porque morreu essa fonte de corrente aí. Show! Obrigada por perguntar, Mari. Você está vendo aqui que nesse resistor que morreu, o V2 está aqui, tá vendo? Só que aqui agora eu dei um curto. Vai dar fonte de corrente. V2 agora, quando você dá curto, idealmente V2 é 0. Então, vai ficar isso aqui vezes 0. Isso aqui vai ser 0, não vai existir essa fonte de corrente. Entendi. Obrigada. Eu que agradeço você perguntar, pode ser a dúvida de outra. 5.000, na verdade vai ficar 5 vezes 32. Dá quanto, Cadu? Dá 10, vai a 1, 15, 20, 16. 160? Isso aqui é 160 volts, Caduzinho? É para ser, né? Sei lá, né? Vai que eu errei. Aí, ele quer essa corrente aqui, que é a corrente de curto-circuito. E aí Desculpa vai ficar... se parecer ignorante ou algo do tipo. Nada. As minhas piadas são desse jeito aí mesmo. Pode fazer que eu não ligo. Mas é porque eu erro conta também. Aí eu fico desculpa, é porque eu já fiz por lei de Kirchhoff das tensões. Aí eu não calculei primeiro a tensão ali, não. Por isso que eu não respondi a senhora. Não, fique na paz de já, Cadu. Veja só, você vai bater, então, minha loucura com a sua loucura. 160 dividido por 4K, e vou ter uma corrente aqui. Aí, isso aqui é para ser, aprendi esse termo agora, 40 miliamperes. Certo, Caduzinho? Isso aí. Aí, aqui vai dar 40. Certo? Porque a corrente daqui é a própria corrente de curto. Isso. Desculpa, agora minha dúvida é aí. Sim, senhor. 5 dividido por 4 é para ser quanto? Isso aí. 1,60. 1,25, 1,25, Vai ser 1,1. Não, Cadu. Vai ser 1,5 vezes 10 a terceira, 1,5 quilômetro. 1,25. 1,5, não? É 1,5, bro. 50 dividido por 40? Desculpa, bro. Eu botei 60 dividido por 40, não é isso? 60? Por que 60? Porque não foi... não. É de curto. Foi mal, desculpa. Eu botei DRTH. O do VTH. É isso aí. Sei não, quando você fez certo, mas achei 1.250. Não, porque no caso... Agora, pronto. Minha dúvida é aí. Quando a pessoa vai calcular
desse jeito. Esse V aqui de curto, que a senhora chamou V de AC, ele não é igual ao VTH? Não. Ah, V de curto é V de curto. Primeiro, boa pergunta. O V de TH, e desculpa pelo não, assim, bem duro, né? Vou falar agora. não, mas a vida não é, a vida não é mal, a vida é dura, não tá precisando saber. O V de TH é uma tensão de circuito aberto, tá? Então, V de TH não é de curto. Quando você pensar em curto, lembre que corrente vai ser máximo, tudo que se trata de corrente é norte, tá? O V de TH, ele tem a ver com circuito aberto. Então, você quer calcular Tevena, se em vez de TH, vamos supor que tivesse um resistor, tá? Sei lá, vou botar na cor bem esdrúxula, ele botasse aqui um resistor, pensou em Tevena, a primeira coisa que você vai fazer é apagar esse resistor e deixar o circuito aberto. Máxima transferência, abre e deixa o circuito aberto. Nessa questão, como você me perguntou, abre e deixa o circuito aberto. Tevena, tensão de Tevena, você tem que abrir o circuito. Tá? Norton é curto-circuito. Então, por exemplo, essa corrente aqui que nós acabamos de calcular, que deu 40 mA, é a própria corrente de Norton. Se o interesse fosse calcular o equivalente de Norton. Então, assim... Eu entendi errado. Eu entendi que você pegava a tensão de Tevena, né, a corrente de Norton, e dividindo uma pela outra, ia dar o R de TH. Muito bem, mas a nossa corrente, o conceito que você amarrou aí no final tá certo. Eu pego a tensão de Tevena e a corrente de Norton, mas a tensão de Tevena, o VOC, vem do cálculo com circuito de Tevena, vem com cálculo em circuito aberto. Então, eu pego o que você chamou aqui de VA, né, o que é 60. 60. Ah, tá, por isso que eu estava entendendo. Mas não vai dar negativo. Tá, entendi agora. Eu que peguei errado. Não, foi por isso. Não, mas, rapaz, eu tô para aprender, não tem esse negócio, não. Eu me confundi, você tá certinho. Aí, quando você falou o V de curto, eu achei que você tivesse pegado o V daqui. Não, é o V daqui. É o 60, porque eu olhei rápido na mudança de slide e vi 50, mas não, é 60. O VTH é o mesmo VOC, não é? Mesma tensão de curto. Exatamente, Mari. De curto, não. Vamos, Mari, peraí. O VOC... Eu entendi. É por conta do jeito da gente falar, mas é a mesma tensão. Em aberto, isso. Não, geralmente não. O que eu aprendi é que a gente tem que colocar essa corrente de Norton no sentido de B para A, não é isso? Quando aqui é o terra, porque a tensão de A é maior que B, que B é 0, não é isso? Não, Cadu, aqui ele está isolado. A corrente produzida aqui, ele vai vir para o terra, significa que ao vir para o terra, ele não compartilha com o lado de cá. Isso aqui é um tipo de isolador, então, tipo assim, ele não compartilha com o lado amarelo do circuito, né? O que é produzido no lado amarelo, ele está isolado do que está produzido, deixa eu botar outra cor aqui, do lado lilás. Entendeu? Esses dois lados aqui estão isolados, por isso que ele é terra aqui. Lembre que a terra é o maior, como eu posso dizer informalmente, ele escorredor de elétrons. Os elétrons que aqui vêm por referencial B, ele, apesar de ter esse fio ligado aqui, como é o terra, ele vem todo por terra, ele não vem de volta para a parte amarela, entendeu? Então, nesse caso, eu posso atribuir, por exemplo, o mesmo sentido da corrente de mar e a corrente de Norton, não é isso? Pode. A corrente de Norton, ele está no sentido de A para B ali, ele está nesse sentido aqui. É porque, na verdade, eu não tinha pegado, não sabia disso, aí eu coloquei de B... Subindo, aí dá negativo. Aí só que não existe resistência negativa. Aí eu vim perguntar se isso feria, se isso penalizava alguma correção da senhora, alguma coisa do tipo. Entendeu? Agora, deixa eu trazer um negócio aqui para você analisar, né? Olha onde está o positivo da fonte. É isso mesmo. Então, a gente sabe que o sentido da corrente real sai do polo positivo, então ele vai vir nesse sentido aqui, ó. O que você fez,
olha como a teoria se casa, né, já que você gosta de analisar. Você pegou esse negativo aqui e colocou a corrente nesse sentido, por isso que veio o negativo, porque veio um negativo aqui porque está saindo do polo negativo o seu sentido. Seria o sentido real da corrente, né, mas a gente não trabalha, toda a teoria é construída em cima do sentido convencional. Obrigado, Pro. É porque eu fiz Eu a que agradeço. questão, assim, como essa técnica que a senhora trouxe, assim, facilita nesse caso, quando a gente consegue visualizar, Uhum. eu fiquei com medo de estar dando alguma coisa errada, sei lá, estar fazendo alguma coisa errada. Não. Obrigado. Por exemplo, eu que agradeço, Cadu, de ter enriquecido a aula. Quando, por exemplo, eu no seu lugar, peguei aqui menos 40, né, vou até colocar separado aqui com a mesma cor lá para a pessoa entender o sentido. Se eu pegaria aqui menos 40, eu viria em cima da fonte de tensão que está alimentando, em especial esse circuito, que tem uma fonte só. Então, fica muito mais simples a análise. Quando a gente tem duas fontes, realmente tem uma sobreposição de energia, fica mais difícil de entender, mas esse que tem um circuito único, menos 40, observe qual foi o meu raciocínio, localizar onde está o polo positivo da fonte. A referência. Exatamente. Obrigado. E aí eu vi que seu negativo vem porque você pegou como referência o polo negativo, então, o que comprova que seus cálculos estão certos. Estranho seria se você achasse positivo e está saindo do negativo, entendeu? Então, são essas análises que tem que fazer. Eu digo, oxe, resistência do negativo, que negócio é esse? Ela está ajudando a conduzir, oxe, a condutância. Que é o inverso, na verdade, não é nem o valor negativo, é o inverso da resistência. Eu digo, oxe. Exato. Obrigado, Pro. E eu que agradeço. Gente, alguém ficou nessa discussão minha com o Cadu, a gente despertou dúvidas em alguém perdeu alguma parte, faça como Mariana, para tudo e pergunta, porque a gente é até bom para vocês contribuírem com a discussão da questão. Alguém quer que eu esclareça algum ponto? Passou alguma coisa, Marla, eu não entendi, vocês estavam aí conversando, passou para mim, por favor, eu faço questão de repetir. Professora, Por favor. professora, você poderia fazer essa questão por malha? Por malha. Como, Rato? Isso. Qual fará a ideia? A parte da tensão, a parte da corrente? A parte da tensão. Lá em Tevena, não é aqui. Isso. Aqui do lado de cá, vamos lá, vamos tentar pelo menos desenvolver para você. Vamos lá. Aqui está em aberto, então o objetivo é encontrar esse VGTH aqui. Se eu aterro aqui, esse nó aqui é o próprio VGTH, então V2 é o próprio VGTH que eu estou buscando, tá? Estou procurando uma água fácil. Então, aqui, por malha, eu tenho uma fonte corrente I, onde eu tenho que menos 5 e 1, menos 5 e 1, 5K de 1, mais 4K de I, mais 6K de I é igual a 0. 10K de I é igual a 5K de I de 1. K com K eu posso cortar e posso dizer que 2I é igual a 1. Tá? Vamos para o lado de lá. Vou chamar isso aqui de um I1zinho, porque essa corrente é a própria corrente 10. E aqui de um I2, sendo que 2 aqui é menos 10 a menos 3 de V2, sendo que V2 é o próprio V de TH. Só que V de TH é a 6K de I.
sei se ele compensa. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que compensa, porque vai ficar em função de, talvez, vamos ver. Para malha 1, eu tenho que... Isso aqui foi para malha 2. Para malha 1, eu tenho que menos 100 mais 2,5K de zinho 1 mais 625 zinho 1 menos zinho 2 igual a zero. Esse zinho 2 aqui vai ficar em função de isão. Então, aqui eu vou precisar substituir para ficar tudo numa variável só. Vai ficar menos 10 a menos 3. Menos 6 vezes 10 a menos 3. Então, multiplicar. Esse 10 a menos 3 vai cortar com esse K. Vai ficar aí. Menos 6. Substituindo tudo aqui, fica. Eu vou até botar em outra cor, porque eu não vou... Menos 100 mais 2,5K izinho 1 é 2i, mais, só para chamar atenção, vou botar de verde, mais 625, porque eu não vou conseguir substituir, 2i, então, menos izinho 2, que é 6i, menos 6i, igual a zero. Então, 2,5 vezes 2 vai ficar 5K de mais 625, que multiplica 6 mais 2, 8i, igual a 100. Só que tem esse K aí que tá bagunçando tudo, se eu não cortei os Ks. Tem esse... Vou deixar por aqui e peço que você termine. Pode ser? Tudo bem, professor, obrigado. Mas eu acho que nessa questão mesmo, melhor fazer por nó, fica mais simples. Eu vou te dar uma dica, assim, agora... Questão de nó e malha é muito pessoal, né? Eu sou uma das pessoas que, de forma pessoal, eu ensino todas, mas de forma pessoal, eu também prefiro nó. Mas quando eu tiver circuitos com essa, e você sabe que, eu sei que você já fez vários, com essa estrutura, assim, que a gente geralmente isola, né, que tem um lado do lado de cá, desculpa a redundância, né, um lado do lado, mas que a gente consiga isolar e fique com um lado e com o outro, eu, particularmente, aí mais uma vez eu ratifico, é pessoal, eu vejo mais facilidade em resolver com nó, tá? Mas você estudou um período passado aí com, acho que Cícero fazia por malha e ele curtia, então tem muito critério pessoal. Eu, como o Cadu fez, né, eu vejo mais simplicidade em fazer por nó, mas fica à vontade. Até nessas questões assim, eu geralmente faço desses dois jeitos, e tem questão que dá para resolver, pode resolver, Marla, usando as duas maneiras, em uma questão só? Pode, na verdade, você pode resolver, que foi a pergunta da Mário e do Vivaldo, você pode resolver N maneiras. Por exemplo, você podia fazer uma transformada de fonte aqui, né, você ia perder, talvez você pudesse perder o referencial do izinho, mas você podia fazer uma transformada de fonte aqui e calcular a corrente, o divisor de corrente, você poderia fazer uma transformada de fonte aqui e fazer um divisor de corrente, enfim, não tem nada que limite a aplicação da técnica. A única limitações que tem é que tem horas que, quando tem fonte dependente, é uma exceção, né, tem algumas técnicas, mas que eu, como falei com vocês, que geralmente é Thevenin e Norton, que quando tem fonte dependente, não mexe, enfim, tem todo esse critério. Mas você pode colocar para a técnica que você quiser. Tá bom. Espero ter respondido, Rato. Eu que agradeço. Estava com saudade da sua participação, viu? Tá voltando. Seja bem-vinda de volta.
Gente, mais alguém? Espera aí que alguém levantou. Por favor, fique à vontade, quem levantou. Eu, em vez de fazer a da fonte de tensão, eu faria a transformada de fonte com a fonte de corrente. Também, Porque aí é mais fácil porque você não perde o referencial da corrente. isso é verdade. Com essa fonte de corrente aqui, esse resistor em paralelo, pode sim. Fique à vontade. Mais alguém? Eu particularmente tenho muito medo de fazer essas coisas. Quando ele fixa o valor, assim, as coisas eu respeito. Eu mesmo... Essa Não, mas na certeza do fim, eu fico com medo de mexer e dar ruim depois. aqui, Cadu, eu concordo com o Vivaldo, pode facilitar porque a dependência vai, né, e você fica com uma malha única. Não vai deixar de passar ali no mesmo... Porque, na verdade, I1 é igual a I2, né? Não, é uma divisão. Tem uma fonte ali. Exato. Eu pensei... Por favor, Vivaldo, desculpa. Eu pensei em fazer isso com a fonte de corrente porque eu só teria 2 malhas. Aí ficaria mais fácil para mim. Porque de cada malha eu tiraria uma equação e fazer um sistema linear só. E a outra observação que eu ia fazer em cima da sua, que foi brilhante, como você está buscando corrente, na hora que você faz a transformada, você não perde muito referencial, né? Nesse caso aqui, vamos dizer assim, é composto só com 2 elementos. Teve uma questão que eu fiz no exemplo da aula, que eu até fixei o V. É muito comum perder-se o referencial. Por exemplo, como eu falei inicialmente, quando eu falei com o Rato, se eu fizer essa transformada desse cara com esse, a gente, mexendo com corrente é mais difícil, mas se fosse tensão, enfim, não consigo exemplificar aqui, mas lá na aula, eu usei um exemplo que até fixei o V, mexi nos elementos, mas o V era naquele mesmo local. Então, assim, quando talvez corrente não seja tanto de perder o referencial, né? Mas eu concordo com o Vivaldo, mexer com a fonte de corrente aí e o resistor, transformando numa malha única. A dependência vai, né? A dependência vai para a fonte de tensão. Então, a gente não perde muito referencial, que pode simplificar. Por favor, pode falar. Eu me lembro, foi um resistor que, após o ponto da medição da tensão, tinha um resistor de 4 ohms, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, E esse I, eu poderia fazer a transformada também, não? Porque aí seria, o I1 seria a fonte de corrente, a própria fonte de corrente. Sim, né? Poderia, mas aí, como aí a gente está buscando o V, né, o objetivo aí é encontrar o V de TH, você levar para a corrente, não sei se simplifica tanto, mas testem. Eu acho que todas essas ideias vão construir a vocês o senso crítico do que é fácil e o que é difícil, entendeu? Então, por exemplo, o lado de cá eu estou procurando tensão, né? Então, se eu levar para a corrente, simplifica ou não simplifica? Testem e enxerguem, como o Rato fez agora, Marley, faz por malha. Aí ele sentiu a dificuldade, ele falou, opa, nesse circuito aqui, então melhor para mim é fazer nó. Então, essa é uma construção do senso crítico quando a gente faz muita questão, né, que é o que o Cadu estava falando no início, que eu bato sempre quando a gente faz, quando a gente traz muitas questões, e é isso que constrói. Então, quando eu trouxer na prova qualquer processo avaliativo que vocês passem, vocês vão falar, opa, ó, já fiz isso aqui. Então, isso aqui é melhor por isso, porque eu já testei, eu já fiz em casa, já vi as possibilidades, sabe? Então, eu acho que é por esse caminho, assim, eu acho que transformem essa, faz análise, transformem essa, faz análise, transforma de cá, faz análise e construa o que é fácil para você. Possa ser que Vivaldo diga para mim, não, Marlene, realmente, lado de cá só transformada dê certo. E Cadu diz, não, eu achei mais fácil, sem mexer em nada. Mas o fácil e difícil é pessoal, né? E eu acho que faz parte da construção do conhecimento. O que mais, galerinha? A gente tá aí com 7 minutos. O que mais que eu ajudo vocês? Eu estou de boa. Obrigada, Cadu. A senhora deu que foi até capacitor. Como eu estava fazendo algumas questões, aí eu não cheguei em capacitor, eu estou
Eu estou em potência ainda, potência máxima transferência de potência, fazendo as questões aí, e não encontrei nenhuma dúvida. Não vou dizer certo que estou com a disciplina que eu estou rente conteúdo que eu não estou. Rapidinho, Ellen. Não, mas não se preocupa, não. Capacitor você vai passar tranquilo. É só você fazer um paralelo ali com o resistor. Não se preocupe com a questão da integral, vocês já provaram isso em Física 3, tá? Minha questão aqui é análise de circuitos. Então, associação, série, paralelo, divisor de tensão, divisor de corrente. Que não tem muita graça, né? Porque o capacitor ele vai abrir. Então, não tem muito que fazer associação de corrente só para a tensão que vem em cima do capacitor, enfim. O capacitor vai ter graça em CA, mas, te respondendo, você vai pegar rapidinho, porque você vai fazer um paralelo com o resistor. A inovação vai vir nos circuitos RC, que aí a gente estuda transitório, né? Aí vai ficar um pouquinho mais inovador, talvez. Transformada mesmo de fonte, eu acho que o brilho dela está em corrente alternada. Ou transformada não, desculpa, superposição. Porque essa sacada de você fazer o circuito com frequências diferentes, porque no circuito você não vai ter a mesma frequência, eu acho, que das peças. Superposição é um saco. Tipo, eu acho um saco em corrente contínua. Eu digo, vai, pra que isso tudo? Mas quando vai pra corrente alternada, eu acho que, tipo assim, chega você ver brilho assim, você, pô, bicho, na moral, isso aqui deve quebrar galho, viu? Aí, Mari, então eu vou te responder, aprenda, porque como o Cadu já antecipou, lá em CA, quando a gente tem... Porque em CA vai entrar frequência de fonte, rapidinho, eu lembrei, vai entrar frequência de fontes. E as fontes vão ter frequências distintas, né? Uma fonte vai trabalhar em 60 Hz, outra vai trabalhar em 50 Hz, exemplo básico. E aí, para a resolução de circuitos desse tipo, só com superposição. Só com superposição, você não... Você aplica a superposição para aplicar as outras técnicas, entendeu? Então, você vai aplicar a superposição para ir fazer T, vena, Norton, malha, mas parte de superposição, que é desligamento das fontes, e deixar só com uma frequência funcionando. Por favor, Ana, o microfone não é é seu. complicado, eu não achei que fosse complicado. O problema é que é muito trabalhoso. Porque depende da quantidade de fontes, né? Ele te simplifica, mas ele te dá mais trabalho, isso é verdade. Essa questão que eu mandei aí no WhatsApp, Desculpa. Eu mandei uma questão no WhatsApp, ele amarra essa questão aí para ser por transformada de fonte. Mas eu não estou com a fonte de corrente em paralelo com o resistor e nem estou com a fonte de tensão em série com o resistor. Como eu faria aí? E ele pede para que seja... Você não está com o quê? Repete aí, só colocação. Para ser transformada de fonte, precisa estar com a fonte de corrente em paralelo com o resistor, né? E a fonte de tensão em série. Mas não está acontecendo isso aí não. Como eu faria? Por transformada de fonte, ele pede. Por transformada de fonte. Boa questão. Alguém sugere alguma coisa? A única coisa que me veio à mente foi a fonte de corrente de 1 ampere com um resistor de 40 ohms. Só que você abriria o circuito entre esses dois nós. Então, não sei. Eles não estão em paralelo. Não. Então, exato. Só que, sei lá, a única coisa que me veio na cabeça foi essa, né? Aí você deixaria o aberto ou colocaria um curto ali no lugar. Eu vou ver Ellen ou não? Deixa também... Não, a questão fala assim, usa a transformada de fonte para terminar V0. Mas a intenção aí não é nem chegar em V0 primeiro, é ver como vai fazer a transformada de fonte. Porque sempre a gente pega para transformar a fonte, né? Vem geralmente bonitinho. A fonte de corrente em paralelo com o resistor, a fonte de tensão em série com o resistor, mas aí está ao contrário. A fonte de corrente aí não, a fonte de corrente está em série com o resistor e a fonte de tensão está em paralelo com o resistor 260 ohms. Muito bem colocado, Ana. Alguém mais? Ellen, você teve alguma ideia?
Tive Como não. é que você fez? Como é que você Não. tentou? Não consegui fazer, não. Eu fiz as outras, cheguei nessa daí e estou pensando até agora, por isso que mandei a questão. De cara, assim, eu vou ter que gastar essa questão, eu não fiz, não. Deixa eu pensar. Na verdade, eu vou te pedir para levar esta questão e tentar. É pela hora, né? 9h e 12 minutos. Eu já estava encerrando, eu não sabia que você vinha com uma questão, Pronto, eu vou mas... tentar ela. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou olhar aqui agora quando é a nossa próxima aula síncrona. É lá que eu vou responder. Se alguém tiver muito, João tem monitoria sexta. Só que eu não posso participar da monitoria. Não, aí nossa próxima aula... Não, para você eu vou tentar pensar e a gente discutir via WhatsApp. Eu abri isso para você lá, né? Porque eu entendo... Mas eu ia falar mais, ó. Semana que vem a gente tem outra aula síncrona, que é 5 de maio. Para quem não está situado no calendário, sábado agora é 1º, na próxima quarta, 5 de maio, a gente tem outra aula síncrona, e eu traria ela na aula do dia 5, pode ser, Ellen? Pode ser, pode ser. Aí você pode participar, e aí eu não fico nesse negócio de atendimento no WhatsApp, porque vai que cria dúvida, eu respondo pessoalmente aqui com vocês. A gente começa a aula com essa questão, pode ser? Pronto, pode ser. E eu agradeço você ter mandado, eu vou falar o mesmo comentário que eu fiz com o Rato, estava com saudade de você, né, trazendo questões. Gente, mais alguém? Agora nós temos só com 7 pessoas. Alguém mais? Como eu disse a ela, a gente estourou o tempo. Deixa eu parar a apresentação. A gente estourou o tempo, mas nada demais, porque eu esperei 5 minutos para começar, então tudo certo. Vou encerrar a aula aqui. Eu agradeço a vocês que trouxeram, compartilharem um pouquinho do conhecimento de vocês com a gente, ou da dúvida de vocês que formaram, que formou o conhecimento. A gente se vê semana que vem. Alguém levantou a mão, não? Não, Ellen que mandou boa noite. Obrigada, Ellen. Boa noite. Uma linda continuidade de semana para vocês. Ellen, por favor. Tchau, boa noite. Boa noite. Só baixei a mão. Então tá. Até semana que vem, gente. Obrigada.